abençoados na presença do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos na presença do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos na presença do Espírito Santo. Amém. Responda como um verdadeiro pentecostal. Amém. Porque o Espírito Santo já está nos aquecendo. Amém? Amém. Pronto, sem mais comentários, queremos ouvir a palavra do Senhor. Vamos convidar para ele ter desta noite o nosso evangelista Gael. Quando ele estiver se aproximar, batemos palmas para a glória do Senhor. Deixa que o Espírito Santo nos fala, que Ele
Galatas, aonde que nós acabamos de ler. Como estamos no ensino, precisa dar algumas detalhes sobre esse contexto. O contexto nos leva a entender melhor qual é o sentido, por que Deus nesse momento queria falar esse, por que esse se encontra na Bíblia. E o contexto nos ajuda bastante. Amém? Aqui já podemos dizer, pela ajuda do Espírito Santo, o seguinte: já esse livro dos Galatas foi escrito por apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, quando ele fez a primeira viagem missionária na província de Ásia, porque Galatas se encontra na Ásia, e quando ele fez a primeira missão, a viagem dele missionários, ele foi nesse país, em Galácia, você entende? Ele pregou, porque Galácia foi uma terra que podemos dizer que era tipo uma terra comercial, onde que frequentava muita gente. O judeu também saía, frequentava muito, mas não era a terra dos judeus. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando se encontrou com a mulher samaritana, não queria, porque ele sabia que Jesus Cristo é judeu. E Jesus, na conversa, ele diz uma coisa aqui: a salvação é para os judeus. Quer dizer, quando ele diz que Jesus te diz: vós adoreis o que você não sabe, porque a salvação vem dos judeus. Então, já a promessa da salvação era para o povo judeu. E Galatas era considerado como as nações. E quando o apóstolo Paulo foi lá pela primeira vez, na sua viagem missionária, ele pregou a palavra do Senhor. Ele pregou a palavra do Senhor nessa terra. Apóstolo Paulo escreveu essa carta aproximadamente nos anos 50 depois de Cristo. Ele, quando chegou nessa terra, ele pregou, porque o apóstolo Paulo recebeu uma revelação diferente, podemos dizer isso. E quando o apóstolo Paulo se encontrou com Cristo, ele próprio testemunhava, ele disse que ele não foi ensinado para um professor, para um fulano que vai falar isso, vai falar aquilo, mas ele foi ensinado pelo Cristo, pelo Espírito Santo. Ele recebeu uma missão cujo quase escandalizar outros apóstolos. Por quê? Os outros apóstolos, eles pregavam somente os judeus. Mas o apóstolo Paulo recebeu a revelação que a salvação não é somente para os judeus. Ele tem que pregar, tem que ir, como Cristo falou, ir de todo o mundo. Então, o apóstolo Paulo, quando se encontrou com o Senhor lhe deu essa tarefa. E não foi fácil, para que os outros discípulos encaram isso. Se você ler na Bíblia, você vai notar que alguns, eles também querem entrar no choque com o apóstolo Pedro. Porque o apóstolo Paulo pede para ele, era só para o judeu. Mas o apóstolo Paulo recebeu a revelação. E os judeus são as pessoas que estavam muito sentadas sobre a lei de Moisés. Amém? Os 10 mandamentos. Isso aqui que fazia mesmo que eu dizia, os fariseus, eles sentavam mesmo na lei de Moisés, nos 10 mandamentos. E começavam a complicar um pouco na igreja aqui. E as pessoas não estavam a perceber que a morte de Cristo, ele vem para nos libertar. Ele vem para nos mostrar o caminho verdadeiro. Ele vem para nos ensinar como que nós devemos entrar nessa promessa do Pai. Então o apóstolo Paulo aqui, ele começou a pregar, ele pregou sobre a salvação. Não está no outro nome,
somente no nome de Jesus. Ele pregou que nós não vamos ser salvos pelas obras, mas vamos ser salvos pela graça. E vamos ser salvos pela obra que Cristo fez na cruz. Então o apóstolo Paulo aqui começou a explicar aqui porque os judeus estavam mesmo radical. Que não, alguém que tem que ser judeu, alguém para ser salvo, tem que passar a circuncisão, uma coisa disso. Mas o apóstolo Paulo queria demonstrar uma coisa, que Jesus Cristo veio para nos, e tudo que passava no Antigo Testamento era a imagem. Na realidade, nós não podemos nos apoiar nas obras da carne. Quer dizer, eu vou ser salvo porque estou a fazer isso na igreja, vou a fazer aquilo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. Mas o apóstolo Paulo, ele vinha aqui confirmar a mensagem que Cristo falou com a mulher samaritana, que a hora que vem, esta hora, os verdadeiros devem adorar Pai em espírito e verdade. Os judeus, eles estavam muito pegados na tradição. Quer dizer, se você não fizer isso, não pode ser salvo. Se você não fazer isso, você não está passando a circuncisão, você não pode. É por isso que o apóstolo Paulo, numa declaração, diz que essa circuncisão não é carnal, é espiritual. Você pode não ser circunciso carnalmente, mas espiritualmente, você, quando recebe Cristo como Senhor e Salvador, você passa pela água de batismo, logo você é considerado como circunciso, né? Uma coisa disso. E o apóstolo Paulo queria levar a igreja nessa direção. Agora, aqui, os demais, quando começaram, alguns irmãos, segundo o contexto histórico, alguns irmãos, quando se infiltraram na igreja, nessa igreja de Galácia, quando eles entraram, eles começaram a tirar ao povo o conhecimento verdadeiro que o apóstolo Paulo pregou, para fazer voltar naquelas tradições. Se você não está circunciso, você não pode ser salvo. Amém? E se você não quer dizer, eles estavam a pregar algumas coisas, algumas pregações para fazer voltar o povo tipo de escravidão, embora que Cristo já nos salvou. Bem, mano, o justo viverá pela fé, a fé em Cristo Jesus. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo, a explicar a igreja de Galácia, como é que ele deveria fazer, como é que ele deveria andar, como é que ele para ser salvo não precisa viver carnalmente, não precisa fazer as coisas carnalmente para agradar a Deus, não. Não. Deus é Espírito. Como é que você quer adorar a Deus, vai adorar a Deus carnalmente? Não dá certo. Não dá certo. Então, ele levou o apóstolo Paulo a escrever isso, a escrever, a fazer entender. E, se você, por exemplo, voltar no capítulo 1 desse livro de Galácia, você vai ver como é que o apóstolo Paulo, por exemplo, se nós lemos no 1, Galácias, capítulo 1, no seu versículo 6 até 9, você vai notar que você vai notar, ouça aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Galácias, no seu capítulo 1, versículo 6 até 9. Maravilhamos de que tão depressa passagem daquilo que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas algum que vos inquietamos a querer transformar o evangelho de Cristo. 8. Mas, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, além
do que já vos tinha anunciado seja anátema. Assim como já rolou, dizemos agora novo também vos diz: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeis, seja anátema. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele chegou, começou a explicar no povo. O que ele notou, esse aqui já era no terceiro quê? Quando ele queria passar para a segunda vez, é aquilo que o reverendo falou ontem, quando ele queria passar novamente na segunda viagem missionária, ele foi pedido para o Espírito Santo. Eu não sei por que aconteceu assim. E no terceiro, ele notou, terceiro viagem missionária, ele notou que algumas coisas foram introduzidas na igreja, que levavam o povo a sair de espiritualidade para voltar no campo. E uma das coisas, por exemplo, Mark Luther, aquilo que ele revolucionou, Mark Luther estava um tipo de apóstolo Paulo. Ele estava missionários na igreja católica, a servir Deus ali, segundo os princípios católicos. Mas ele começava a notar que estamos se esforçando muito carnalmente. Estamos fazendo como se fosse que a nossa salvação depende mais das obras que da fé. E aquilo que mudou o Mark Luther a escrever, a sair da igreja católica e a escrever essa palavra que o justo viverá pela fé. Porque ele estava notando que as pessoas começaram a desprezar a obra da cruz e a se forçar. Bem, mano, é onde que o apóstolo Paulo está explicando a igreja. Ele disse: quando você quer viver pela lei, você está a negar a obra da cruz e está a entrar numa prisão. E quando você quer andar segundo a lei, tem que cumprir a lei na sua totalidade. E o apóstolo Paulo, a explicar à igreja, ele diz que tudo que é na lei é resumido numa coisa só: amar o seu próximo como si mesmo. Bem, mano, nós, nesse tempo que nós estamos a passar, não é um tempo de forçar as coisas como se fosse que negar a obra da cruz, fazer as coisas na nossa forma, procurar a satisfazer as pessoas, procurar a fazer as coisas como se fosse como os profetas de Baal faziam. A Bíblia diz que ele se rasgava como se fosse que fazer um sacrifício. Mas nós vivemos e vamos vencer. A igreja vai vencer quando a igreja se apoia na obra da cruz. E como é que você vai se apoiar na obra da cruz? A obra da cruz não é uma obra que você tem que ver isso carnalmente. Não. A obra da cruz não é uma obra que você tem que encarar isso carnalmente, não. A obra da cruz é uma obra espiritual. Cristo morreu na cruz como sem ninguém. Todo mundo que estava ali, porventura mesmo os discípulos choravam, mesmo as mamães choravam, mas ele não sabia que a obra da cruz é a salvação da humanidade. Quem encara as coisas de Deus carnalmente, você vai se perder. Quem encara as coisas de Deus carnalmente vai se perder. E por isso que eu sei que Cristo, quando veja, por exemplo, na igreja, na outra igreja, eu vou citar o nome, meter a cruz, falando dos discípulos, dos crentes, leva a cruz, coloca a cruz aqui na nossa igreja. Você vai ver alguém, por exemplo, aqui na Nova Aliança, e você vai ver às vezes no carro dele, ele meteu aquele cruz ali. O que significa isso? Não, irmão. Apóstolo Paulo notou isso, que tem alguns irmãos que entraram na igreja, começaram a pregar, a tirar o povo na espiritualidade para lhe levar o carnal.
onde que nós acabamos de ler, andar segundo o Espírito para não cumprir as obras da carne. A carne já é estragada. Deus, quando criou as coisas, tudo era perfeito. Mas depois de o homem cair, tudo foi estragado. E por isso, essa carne, você pode embelezar isso. Você pode tratar isso com o melhor perfume do mundo. Você pode andar com o Rolls Royce melhor do mundo, já privado, não sei o que. É bom, mas esse carne vai te decepcionar. Depois de 3 dias, muito 2 dias, ele vai começar a se fornecer para te mostrar que essa carne já não presta. E a Bíblia confirma: quando a trombeta vai soar, seremos transformados a outro corpo. Porque esse corpo se chama corpo corruptível. Mas nós vamos receber o corpo espiritual, que é corpo incorruptível. A igreja deve saber, irmão, nossa vida espiritual não depende da carnalidade. Vamos trabalhar, porque estamos a viver nesse mundo, o mundo que requer, o mundo tem muitas exigências. Já para andar precisa ter dinheiro. Estamos nas condições, às vezes você fica numa condição e todos os dias Deus me tira nessas condições. Para comprar uma boa casa, viver numa condição é muito bom. É muito bom, mas nós devemos nos preocupar mais com a espiritualidade. Devemos nos preocupar com a espiritualidade. Porque Cristo Jesus, ele vem nesse mundo, como os preletores que passaram aqui. Nós temos Deus Pai. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus Pai, como Pai, ele criou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. O inimigo vem, ele semeou, estragou. Era preciso alguém para salvar a humanidade. Ele se fez filho. A Bíblia diz: não houve ninguém que poderia conciliar o mundo com Deus. Ele mandou alguns profetas, nunca ninguém conseguiu. Era preciso alguém que nunca cometeu pecado para descer aqui no mundo. Para ver como que o inimigo é. O inimigo sabia que se eu começar já a estragar no princípio, tudo ficará estragado. Mas Deus é mais sábio que tudo. É por isso que aonde que a tua sabedoria alimentas, ali Deus começa. Deus disponibilizou, ele se fez carne, ele veio para salvar o mundo. Ele se entregou, nos salvou. É por isso, mesmo aquilo que ainda não nasceu, já somos salvos. Basta só receber Cristo, você entra nessa promessa. Cristo salvou a humanidade até o dia que o Pai vai estragar tudo. Todo mundo são salvos. A condição é só acreditar, aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Você entra nessa família. É por isso que não haverá mais um outro Jesus que vai vir morrer para os outros. Não. Então, Cristo fez a sua missão, ele foi. E esse tempo, é por isso que Jesus falou com a mulher samaritana. Essa mensagem é forte. Ele diz: esse tempo não precisa carne, não precisa ir a Jerusalém, não precisa ir a Judeu, não precisa. Os verdadeiros devem adorar primeiramente Espírito. Porque Deus é Espírito. Bem, mano, desde que o mundo começou, temos 2 igrejas. Temos a igreja carnal e temos a igreja espiritual. A igreja carnal, ele faz de tudo com o corpo, com a força. E por isso, quando você está pensando que você vai ser salvo porque você jejua muito, você vai, bem, mano, está se enganando.
você tem que se apoiar em Cristo. Você tem que se apoiar em Cristo. É por isso que você está vendo muita gente começando conosco, pelos problemas da vida, abandonava a fé. Porque alguns não estavam firmes na fé. E alguns também estavam pensando que ele poderia salvar as coisas. Não. Nós devemos saber que Cristo morreu para nós. Se nós queremos viver, não podemos nos apoiar nas coisas carnais, mas devemos se procurar sempre e andar e fazer as coisas segundo o Espírito. O que quer dizer andar segundo o Espírito? Andar segundo o Espírito não é outra coisa que se deixar ser dirigido pelo Espírito Santo. Bem, mano, você vai dizer que agora como é que nós podemos andar espiritualmente? Eu preciso de comprar casa, precisa. Eu disse, estamos a viver ainda na terra, mas somos um povo que deve saber que estamos aqui na terra, mas a nossa morada não é aqui na terra. É por isso que a morte de um cristão é uma festa. Ele passou de uma terra podre para ir descansar, esperar o dia da redenção. O dia que o Cristo vai ressuscitar os mortos, estaremos com ele. Você, como cristão, deve colocar isso na tua mente. Não sei como é que você pensa, porque tem as pessoas, como aqui aconteceu, ele não quer se submeter nas orientações de Deus, mas ele quer fazer aquilo que se chama a figuração. Ele chega na igreja, ele faz de tudo, mas ele aquilo que é espiritual não lhe interessa. Ele chega aqui quando diz que vamos ter festa na igreja, ele aparece. Vamos dançar, ele aparece. Vamos ter um piquenique de jovem, ele aparece. Mas quando você trata das coisas espirituais, ele não aparece. Porque ele ainda não entendeu. Na igreja você tem que fazer muito cuidado com essas pessoas. Porventura, ele pode te enganar. Porque a Bíblia diz, nos últimos dias, mesmo os justos poderiam cair. Amém? Amém? Agora, aqui o apóstolo Paulo vai explicar agora. O que quer dizer que andar segundo o Espírito? Andar segundo o Espírito, embora que estamos aqui nesse mundo, primeiramente, devemos escutar o Espírito, devemos escutar Deus nas orações e na sua palavra. Ter sempre o comportamento de consultar Deus para fazer qualquer coisa. Porque andar tamanhamente nesse mundo é como se fosse que você deixa um cego andar sozinho. O mundo é espiritual. O mundo é espiritual. Quem ninguém comenta? O mundo é espiritual. E por isso que apóstolo Paulo, no livro de Éfeso, ele diz: a luta mesmo que nós temos não é carnal, é espiritual. É espiritual. E as coisas espirituais ninguém consegue ver isso. Nesse corpo que ainda nós temos, ninguém te mente. Só podemos sentir e ver uma coisa se Deus te concedeu a graça. Uma vez, na paragem, na Kinshasa, aconteceu uma moça, uma senhora, com a filha dele, bebê dele, no corpo. Ele viu uma moça de lado, ele disse: pega ainda o seu bebê, vou arrumar pão. Ele recebe o bebê, depois de ele entregar, ele viu que ele recebeu o bebê, mas afinal de contas tinha um intercessor de lado, uma serva de Deus de lado. Deus lhe abriu o olho espiritual. Ele viu que não está lhe entregar o bebê vivo, ele ficou com o bebê vivo, mas está lhe entregar um bebê morto. Logo a mulher começou a clamar em nome de Jesus, de fome. Ele só fez isso, depois foi, mas a mamãe não sabia. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo espiritual. Você está lá passando, não sabe nada, mas estão te atacar. Estão te atacar mesmo. Você logo sente o que
força. Você recebe um ataque sem saber. Dá para conviver com os espíritos que você não sabe. Você chega num carro, você quer entrar, você vê logo, você não vai entrar. Não vai entrar por quê? Você não sabe. Dá para viver num mundo que é complicado viver carnalmente. É quando que você é cristão. É complicado. Jesus Cristo tinha essa grande preocupação. No João 17, ele disse: Pai, não lhe tira no mundo, mas guarda ele. É por isso que era necessário que o Espírito Santo venha. O Espírito Santo, na nossa época, o Espírito Santo é como se fosse um noivo viajou. Ele te deixou sobre a responsabilidade de alguém. O vestir depende dessa pessoa, o meio dessa pessoa. Ele diz: eu estou aí, você é minha noiva. Qualquer coisa que você queira vai dessa pessoa, ele é meu amigo, ele é meu irmão, vai te dar tudo que você vai precisar. O Espírito Santo é assim. Jesus, ele voltou, ele veio com o Espírito Santo para nos criar tudo que nós precisamos. O Espírito Santo tem a chave para nos dar. É por isso, como cristão, para salvaguardar a tua fé, não depende menos daquilo que você faz como sacrifício carnal. Você pode trazer os bancos na igreja, você pode não sei o que, trocar, mas se você espiritualmente é morta, é nada. O cristão não vive pelas obras. Obra é bom, mas o cristão, o justo, vamos viver pela fé. Escutar Deus. Nós podemos ver o exemplo de Davi. Davi queria ir combater, mas ele consultou Deus para saber qual é a vontade de Deus. Bem, irmão, seja mais forte que você é, como o pastor pregou ontem. Seja mais espiritual que você é, por favor. Antes de fazer qualquer coisa, antes de ir qualquer invitação, qualquer coisa, consulta Deus. Consulta Deus. Consulta Deus. Nesse mundo há muita armadilha. Você não tem noção. Sabe por que Deus não nos concedeu a capacidade de ver as coisas? Porque nós devemos sempre depender dele. Devemos depender dele. Mesmo os anjos que estão lá no céu, os anjos que estão lá não conseguem ver Deus em si. Não conseguem ver Deus. Deus, ele guarda sempre a sua grandeza, como posso dizer. Não procura a saber por que Deus deixou até nesse ponto. Procura ainda a consultar Deus para fazer qualquer coisa. Olha, muitos casamentos estão passando por um momento difícil, porque a maioria foram levados por emoção. Mesmo os pastores, hoje em dia há um escândalo grave. Mesmo os pastores, os irmãos, que está acontecendo as coisas, por quê? O problema é a carne, o osso, olho. Uma vez já contei aqui na igreja, onde que a gente grava. Um papá passou aqui à frente a testemunhar. Ele disse: tu vai glorificar Deus porque ele era cego. Ele disse: tu vai glorificar Deus porque Deus me deixou cego. Os pecados que vocês fazem, Deus não consegue ver. Olha a nível da fé. Quer dizer, para ele ficou cego, para ele é salvo. Por quê? Só para ver, mesmo na igreja, só para ver, a gente peca de uma forma ou outra. E como é que um cristão deve viver uma vida cristã e bem sucedida se você é escarnado? Não vai dar certo. Porque na carnalidade você não vai conseguir orar 2 horas. O corpo gosta muito de novela. Nós podemos ficar aqui conversar hoje até amanhã. Ninguém vai ficar cansado.
Em cima de tudo isso é conversa de dinheiro. Mas ficamos aqui a orar. Você vai ver já, irmão, tempo. Porque o corpo não aguenta. Mas o espírito pode ficar aqui até 5 dias depois. O espírito não fica cansado. Mesmo na forma que estamos aqui na igreja. Se fosse que somos mesmo super espiritual, nós todos, ninguém vai sair. Porque quando o espírito vai começar a mexer isso, mexer aquilo, vamos ficar aqui um mês depois. Vamos sair da igreja. Ei, me diga como é que... Quem vai ter força de sair aqui? De pegar mesmo teu carro para andar? Porque o corpo vai cobrar. E o apóstolo Paulo leva a igreja nessa responsabilidade e dizer que não, meus irmãos, cuidado com as mensagens, cuidado com tudo que você está a receber. Hoje não é mal estudar mais e saber mais de Deus. Até tem muitas informações sobre Deus e para ele graça. Não é muito mal estudar sobre Deus, mas bem mal. O verdadeira escola de teologia é Espírito Santo. Verdadeira professora de teologia é Espírito Santo quando bate. O que Espírito explica? É Espírito Santo. Ele sabe como o governo de Deus anda. Por que o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, ele que tem a responsabilidade de guiar a igreja. Eu posso te dizer, meu irmão, para alcançar entre Jesus 3 dias, mas Deus, Espírito Santo, só está vendo algo na tua vida que você tem que deixar. Basta deixar isso agora saber. Porque aqui que nós podemos confiar. Cristo nos deixou na mão do Espírito Santo. Cristo não te deixou na mão de alguém. Não! Cristo te deixou na mão do Espírito Santo. Se você quer reclamar, fala com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te guiar. Depois de ele consultar, ele vai te dizer, vai no céu. Ele vai orar para ti. Aleluia. Aleluia. Davi consultou Deus e Deus lhe ouviu. Se você ler, por exemplo, no Samuel, lá à frente você vai ver que Saúl também consultou Deus, mas Deus não lhe respondeu porque ele já não tinha relação com Deus. Davi, como ainda tinha relação com Deus, ele consultou Deus lhe orientou, vai vencer a luta. Amém. Ok. Deuxième ponto. Segundo ponto. O Espírito andar segundo o Espírito, ele vai te levar a obedecer na vontade de Deus, mas mesmo que essa vontade é difícil. Olha, Deus é soberano. É por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Deus pode te permitir a fazer uma coisa que vai escandalizar todo mundo, mas é a vontade dele. Jesus Cristo é inocente, mas ele morreu na cruz. Uma coisa que escandalizou todo mundo. Os gregos, os mais sábios, estão a dizer que isso é loucura. Como é que Deus que é sábio, vai permitir uma coisa disso? A obra da cruz escandalizou. Mesmo os próprios judeus ficaram envergonhados, como vê que esse, como estava escrito, o rei do Judá, para ele ficou tipo uma ofensa. Amém? Ficou uma ofensa. Mas é ali aonde que saiu a salvação. Obedecer a Deus mais do que essa coisa é difícil. Muita gente, Deus já lhes visitaram na vida. Mas pela falta de discernimento, até hoje, cada pensar tipo que Deus nunca te ouviu, mas ele já te visitou. Ele até te deu uma orientação, mas você não obedeceu. Muita gente aqui na igreja, Deus já lhe visitou. Ele disse, meu filho, faz isso, faz isso, faz aquilo. Você não obedeceu porque você tinha medo das pessoas. Aleluia. Aleluia. Amém. Mateus 26, 41, 42, Atos dos Apóstolos, você vai ver aonde que a vontade de Deus, mesmo que é difícil, obedecer tem bom fruto. Aleluia. Ok. 3.
Ponto 3. Andar com o Espírito te leva a desenvolver os frutos do Espírito. Aonde que nós queremos sentar? Galatas, no seu capítulo 5, 22 a 23. Andar segundo o Espírito, você vai desenvolver. Bem, mano, fruto do Espírito, você não pode fazer isso com a tua força. Tem as pessoas que mostram que são bons, mas ele está fazendo isso pela força dele, para te convencer as pessoas que eu sou bom. Não, você vai ficar cansado. E todo mundo vai perceber, não, ele fazia isso só para ganhar a confiança das pessoas. Mas não é original. Porque uma pessoa que está fazendo uma coisa genuína espiritualmente, essa pessoa não se arrepende de fazer isso. Seja que ele não recebeu qualquer coisa pouca, mas ele não se arrepende porque não é ele. É uma força extraordinária que lhe leva a fazer isso. Amar alguém com interesse pode demorar. Um dia vão perceber, não, ele amava porque ele seguia alguma coisa. Trabalhar na obra de Deus para agradar o pastor, um dia toda a igreja vão perceber, não, ele fazia isso para agradar o pastor. É por isso que você veja mesmo na igreja, muita gente, antes de vir na igreja, ele tem que saber, o pastor está ou não está. Basta lhe dizer que o pastor não vai vir hoje, até ele é fulano do protocolo, não vai vir. Ele é fulano da intercessão, não vai vir. Ele é fulano do coro, não vai vir. Bem, mano, não estás a fazer nada. E se estás a fazer, ainda és carnal. Ainda és carnal. Aquilo que é espírito não se aforça. É por isso que eu falo com muita gente. Aqui na mão, como é que você está a evangelizar? Eu não quero contradizer, eu não estou contra. Mas apenas quero dizer uma coisa, eu não fico muito convencido ir para convencer alguém com sopa para ele receber a palavra de Deus. Eu não aprendi assim, por favor, me desculpa. Eu aprendi o Espírito Santo é a demonstração do poder. A demonstração do poder. Sabe, alguém que você pregou porque você lhe deu sopa, você lhe trouxe na igreja, é como se fosse que estava a construir a casa em cima da areia. O dia que o vento vai soprar, ele vai sair da igreja. Todos nós recebemos a palavra. Se até hoje, passando fogo, passando um momento difícil, passando nível então a perverter, por que? Acredito eu, em nome de Jesus Cristo, o nosso fundamento é Jesus Cristo, o Pedro anulado. Nós não podemos copiar tudo que está passando no mundo. Se a Igreja Universal anda a fazer isso, é segundo ele, mas nós devemos ajoelhar, procurar a força do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que tem que convencer a pessoa. Nós não podemos se apoiar na estratégia. O que é estratégia? Vou chamar um doutor, ele sabe guiar. Que doutor? Mais que o Espírito Santo de Deus. É por isso que estamos tendo muitos problemas na igreja. Estamos misturando. Aonde que vamos parar? Estratégia pode ser bom, mas será que é o Espírito Santo que te convenceu a fazer isso? A única pessoa que entende tudo é o Espírito Santo. O Espírito Santo me conhece melhor que todo mundo na igreja. O Espírito Santo conhece as nossas fraquezas, ele conhece as nossas forças, ele conhece as nossas limitações. Enquanto eu estou a chorar, às vezes ninguém percebe, mas estamos lá, em vez de chorar, o Espírito Santo nos consola. Aleluia. Amém. Aleluia, igreja. Amém. Devemos saber isso. E o Espírito andar segundo o Espírito nos leva a renunciar nos obras carnal. As obras carnal. A Bíblia diz: as obras do Espírito é oposto às obras carnal. O que é as obras carnal? Aqui mesmo no livro do Galatas, a Bíblia diz: porque as obras da carne são manifestas. A qual são?
prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Se nós notamos, essas coisas ainda estão na igreja. João Batista disse ao povo: eu estou a batizar, estou a vos batizar, batismo de água e para arrependimento. Mas quem vem depois de mim, ele é poderoso, ele vai vos batizar com o Espírito e com fogo. Quer dizer, ele somente que pode vos trazer a vida de Deus nas vossas vidas, e ele somente que pode vos santificar. Porque o fogo do Espírito nos santifica. Nós somos considerados como ouro. Ouro, quando está bruto, eu já vi. Você pode até ignorar isso. Mas ouro, depois de passar no fogo, ouro brilha. Amém? Nós somos considerados assim. O fogo do Espírito Santo, quando cai na nossa vida, é para tirar a impureza. É para tirar a impureza, meu irmão. É por isso que Deus às vezes te revelou como o fogo devorador. Deus, a presença dele é o fogo. Né? O fogo do Espírito é para tirar a impureza na nossa vida. E se você quer viver esse milagre, você deve se submeter no Espírito Santo, ele te levar. Meu irmão, se você anda a ignorar isso, deixa-me te dizer, o Espírito Santo, ele está disponível dia e noite para te ajudar, para te guiar. É por isso o nome dele é Paracleto. Mamãe, não leva a carga da sua família nas tuas ombros. Vai se divorciar. Vai dizer, já estou cansado. Mas o Espírito Santo, quando você lhe submete todos os problemas da tua vida, a primeira coisa que você vai ter no coração é a paz. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Espiritualmente, andar segundo o Espírito. Espiritualmente agora. O que isso significa? Espiritualmente, andar segundo o Espírito, o primeiro ponto é avançar com Deus todos os dias na sua vida. Pois nós estamos numa viagem peregrina. Todos os dias da nossa vida, ou você perde ou você ganha. Mas o Espírito Santo está lá para nos ajudar todos os dias. E por isso, quando Moisés percebeu essas coisas, no Salmo, acho que é Salmo 90, onde ele diz que ensina-me a contar os meus dias para colocar o meu coração na sabedoria, na busca da sabedoria. Meu irmão, todos os dias da nossa vida devemos orar ao Espírito Santo a nos dar a sabedoria, a saber como é que nós devemos andar. É por isso que naquele dia, Jesus Cristo, como nosso modelo, ele diz: Pai, que não seja a minha vontade, mas que a tua vontade seja feita. Ponto B. Espiritualmente, andar segundo o Espírito significa ter uma comunhão viva, como posso dizer, uma comunhão vivente com Deus. Não uma comunhão morta como Saul, mas uma comunhão que você tem certeza que tem comunhão com Deus. O Espírito Santo nos ajuda a manter a nos manter primeiramente vivo espiritualmente e a manter uma comunhão com Deus. 1 Coríntios, no seu capítulo 6, versículo 15 até 16. Pode ler em casa. Espiritualmente, andar segundo o Espírito. O que quer dizer? Ponto C. Esse quer dizer, seja também transformado no interior. No interior. Eu vejo muita gente, muitas mulheres nas igrejas. Não fazem postiço. Não mete coisa.
Não mete brinco. Esse tudo não tem nada a ver com Deus. Deus não olha essas coisas. A única coisa que uma mulher deve saber, se vestir decentemente. Acabou. Acabou, meu irmão. Deus não olha isso. Deus não olha isso, esse detalhe, porque ele meteu postiço, ele meteu isso, ele meteu não. Mulher é a glória. Mulher tem que se vestir bem. Mulher tem que se preparar bem. Mulher tem que se preparar bem. Eu vejo aqui em umas igrejas, por exemplo, de mensagem, você está a dizer que a mulher não pode meter brinco, mas você não pode, pastor, mete filho de ouro, mete mascote de ouro. O que é isso que dizer? Você quer ver que não, numa parte, eles são mais egoístas. Dão maltratar as mulheres deles, mas eles são bem perfumados. Não, isso não dá certo. Isso não dá certo. Mulher tem que ser bem preparada. Amém? Não importa a coisa. Uma coisa é só vestir decentemente para não criar escândalo na igreja. Ok. E a transformação, como acabamos de dizer, tem que ser interior. Quando está interior, você está bem, tudo se veja exteriormente. Glórias a Deus, amém. Quando lá dentro o Espírito está trabalhando, bem, mano, você pode ir no fardo comprar roupa, meter-se roupa no corpo, mas interiormente você tem um brilho. Todo mundo vai te admirar. Vai dizer, mas esse aqui é Jennifer Lopez o quê? Nada a ver? Quer dizer, aquele beleza de Deus vai dizer, olha, o Filho de Deus que está a andar segundo o Espírito. Olha, nós temos muitas coisas que Deus guardou para nós. Você não viu a história de Esther? A história de Esther não é uma história só para ver, como se fosse jornal de passou. Não, você tem que orar a Deus para viver isso como mulher. Esther não procurou ir fazer make-up, ir fazer bebê na Turquia, ou fazer o quê? Esther procurou a face do Senhor. Ele tinha brilho que é diferente. Aleluia. Aleluia. Amém. Seja transformado. Quer dizer, aqueles frutos do Espírito tem que se manifestar, tem que começar. Aliás, eu vou te dar conselho nessa jornada. Sabe que estresse acelera o envelhecimento. Nos homens até um pouco, mas nas mulheres, estresse acelera o envelhecimento. Você vai ver que o resto tem apenas 20 anos, por 35. Mas ele só não confunde. Procura o Espírito Santo. Ele, quando te dá a paz, irmão, a paz que eu estou a falar, não estou a falar só para falar, mas aquela paz você tem que experimentar isso. As pessoas vão dizer, mas com os problemas que ele tem, como é que ele tem essa paz? Porque aquela paz não se compra, é o Espírito Santo que dá. Aleluia. Ok, vamos já correr o tempo, já estamos quase no tempo. Espírito Santo, espiritualmente dentro de nós, vai refletir. É assim, né? Refletir, né? Os caráteres de Cristo. Os caráteres de Cristo. Me entende? Eu preparo as minhas coisas para ter a habilidade de falar. Aquilo é interpretado. E ele vai construir o corpo de Cristo dentro de ti. Edificar o corpo de Cristo. Porque para chegar lá no céu, nós devemos ser igual a Cristo. E esse trabalho está se fazer aqui na terra. É por isso, quando o cristão morre, não vale a pena fazer missa para ele. Quando nós vamos no óbito do cristão, nós pegamos demais, ele já acabou. O Espírito Santo tem que trabalhar agora. E agora? Quando o Espírito Santo tem que edificar Cristo agora, se você não querer, vai te custar caro. O Espírito Santo tem que tirar o orgulho. Todos nós temos um orgulho que nós temos. Temos o eu que nós temos. Aquele eu no céu, você vai falar eu. No céu, imagina. O teu eu. Vamos te provar. No céu, você vai dizer eu sou. Eu
vai martelar a tua vida dia após dia. E por isso, bem, mano, tem que ter discernimento. Qualquer problema que seja na tua vida como filho de Deus, não procura ainda advogado, não procura ainda as pessoas, procura Deus na cabeça. Por quê? Às vezes o Espírito Santo tem que passar no fogo para tirar aquele eu. Aquele eu pode te fazer faltar o céu. Todos nós aqui temos ainda nosso eu. Temos ainda aquele orgulho. Temos ainda aquele que se eu não estou lá. Temos ainda aquele ali. Não é bom. Não é bom. E andar com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer edificar o corpo de Cristo. A Bíblia diz que ele é igual a Deus, mas ele não queria, não tinha supação, né? Como se fosse mostrar isso. Não, ele se humilhou. Aquele ali que nós devemos ter. Humilhação, se humilhar não é uma coisa fácil. Se humilhar é uma coisa espiritual. Você vai ver mesmo que eu anda com Lex, mas então me colocar como protocolo na igreja, eu tenho que começar a receber as pessoas. Se Espírito Santo você não vai fazer. Eu, licenciado, então me colocar para falar, mas isso é uma... Pai, desculpa-me lá, vou fazer uma anedota. Sabe quando eu comecei a pregar aqui na igreja? Uma vez, alguém me criticou mesmo. Eu fiquei um pouco triste. Eu disse, meu Deus, eu poderia muito bem pregar em francês, em lingala, mas a vontade de Deus era mesmo para a gente falar português. Sabe o que uma vez me disse no coração? Que estudou mesmo, fica aqui, muita gente pensa que esse aqui não estudou nada. Mas eu depois, esse é Satanás, não. Eu devo subir. Eu devo seguir na forma do Pai. Perante a igreja eu te agradeço. Reverendo, que nosso Deus aumenta. Essa língua não só me ajudou aqui na igreja, mesmo no meu trabalho. Mesmo no meu trabalho, eu agora não tenho vergonha de entrar em qualquer gabinete. Depois a gente receba as pessoas de todo o ramo. Esse é aquele que se chama aqui. Obedecer vale mais que sacrifício. Bem, mano, se humilhar tem que ser obra do Espírito Santo. Se você quer se humilhar para a gente ver que a nossa irmã aqui, se você quer se esforçar, um dia vai deixar a igreja vai fugir. Que Deus abençoe a sua vida. Glória a Jesus. Aleluia.